Aprovado. Próximo projeto. Projeto de Lei do Executivo, PLE, número 18/2023. Estima a receita e fixa a despesa do município de Jacareí para exercício de 2024. Autoria: Prefeito Municipal Isaías José de Santana. Boa tarde a todos. Quero aqui cumprimentar a todo que nos assiste ao vivo pela TV Câmara, os internautas. A gente agradece sempre a Deus por estarmos aqui. Cumprimentar nossos amigos aí, o Dário, ex-vereador dessa casa, Dário Burro, Matuza, assistindo aí, ligadinho aí na TV Câmara aí, e aqui no plenário, assistindo os trabalhos dos vereadores. Esse projeto que eu vou apresentar, que é do Executivo, é um projeto que estima a receita e fixa a despesa do município de Jacareí para o exercício de 2024, do prefeito municipal de Jacareí, Isaías José de Santana, da Lei Orçamentária Anual. A Sua Excelência, ao senhor Abner Rosa, presidente da Câmara Municipal de Jacareí, assunto: encaminhamento do projeto de Lei Orçamentária Anual de 2024. Excelentíssimo senhor presidente, encaminho anexo o projeto de lei número 24/2023 para apreciação dos senhores vereadores. Projeto de lei número 24 de 2023 estima a receita e fixa a despesa municipal de Jacareí para o exercício 2024, sendo que compete para o momento, aproveito a oportunidade para renovar votos, estima e consideração. Cordialmente, Isaías José de Santana, prefeito municipal de Jacareí. Projeto de lei número 24, de 29 de setembro de 2023. Estima a receita fixa as despesas do município de Jacareí para o exercício 2024. O prefeito do município de Jacareí, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou e promulgou as seguintes leis. Artigo 1º. Fica aprovado o orçamento, programa do município de Jacareí para o exercício financeiro de 2024, estimando a receita para a administração direta e seus fundos especiais no valor de R$1.332.549.740. E para a administração indireta, o valor de R$496.516.610, totalizando um total de R$1.829.066.350. E fixando a despesa para administração direta e seus fundos especiais no valor de R$1.332.549.640. Para administração indireta no valor de R$496.516.610. O Legislativo no valor de R$30.199.000, totalizando um total de R$1.859.265.350. Artigo 2º. A receita será realizada
mediante a arrecadação de tributos, transferências de recursos estaduais e federais, apreciações de crédito autorizados por lei, suprimento de contâneos do anexo da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, atualizado pela Portaria Interministerial número 163, de 4 de maio de 2001. Portaria Conjunta número 2, de 13 de junho de 2012, Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda e Secretaria do Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e suas alterações, conforme os segmentos e projeções. Imposto IPTU, R$ 64.022,843. Senhores vereadores, eu não vou ler tudo aqui da Receita, porque os nobres vereadores já têm, né, são muitas, e eu creio que os nobres vereadores já leram. Então, a gente vai pular esse trecho da leitura, tá bom? Ministério do Orçamento e Gestão, e pela Portaria Interministerial número 163, de 4 de maio de 2001, e suas alterações conforme o seguinte descrição: transferências intragovernamentais. O órgão recebedor, descrição, fonte de recurso, de valor: Câmara Municipal de Jacareí, 12º da Câmara do Tesouro Municipal, 30.199.000. Fundação Cultural de Jacareí, custeio de despesa da Fundação Cultural do Tesouro Municipal, R$ 9.177.494. Fundação Prolar de Jacareí, custo diverso da Fundação Prolar do Tesouro, R$ 5.043.166 cruzeiro. Prefeitura do município de Jacareí, repasse financeiro do Sistema Básico de Água e Esgoto, do PAC 2, transferência de convênio federal, R$ 90.195.000. Prefeitura Municipal de Jacareí, universalização de água e esgoto, Avançar Cidades, transferência e convênio federal, 15 milhões. Prefeitura Municipal de Jacareí, repasse financeiro, Finisa, operação de crédito, 5.431.000. Despesa por poder e órgão de governo. Poder Legislativo, Câmara Municipal, 30.199.000. Total, 30.199.000. Poder Executivo. Gabinete do Prefeito, 1.930.749 reais. Secretaria de Governo e Planejamento, 128.139.926.000. Secretaria de Administração e Recursos Humanos, 14.970.000. Procuradoria Geral do Município, 6.435.000. Secretaria de Mobilidade Urbana, 49.721.000. Secretaria do Meio Ambiente e Zeladoria, 116.188.000. Secretaria de Esporte e Recreação, 8.290.000. Secretaria da Educação, 325.206.000. Secretaria de Assistência Social, 40.220.000. Secretaria de Infraestrutura, 79.464.000. Secretaria de Saúde, 369.342.000. Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão, 29.413.000. Encargos gerais municipais, 148.287.000. Secretaria de Finanças, 3.482.000. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 5.949.000. Secretaria Especial de Comunicação e Direitos Humanos, 4.602.000.
mil. Controladoria Unificada do Município, R$ 903.591. Total, R$ 1.362.748.000. Administração indireta, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí, R$ 250.946.000. Fundação Cultural de Jacareí, R$ 15.435.000. Fundação Prolar, R$ 7.125.000. Instituição de Previdência do Município de Jacareí, R$ 221.500.000. Serviço de Regulação do Sistema de Jacareí, R$ 1.510.000. Total, R$ 498.516.000. Total, R$ 1.859.265.000. Artigo 4º. O investimento fiscal para o projeto cultural e projeto esportivo não profissionais, conforme dispõe na Lei Municipal 3.648, de 1995, e a Lei Municipal número 4.943, de 2006, fica fixado em R$ 650.000 para projetos culturais e R$ 1.200.000 para o projeto esportivo não profissional, perfazendo o montante de R$ 1.667.000. Artigo 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a incorporar toda e qualquer alteração aprovada nesta lei orçamentária anual ao plano plurianual para o período de 2022 a 2025, bem como a lei de diretriz orçamentária para o ano 2024. Parágrafo único. Fica também autorizado a aplicar no que couber para o fim disposto do caput deste artigo a legislação federal e estadual vigente e suas alterações. Artigo 6º, na forma de que dispõe sobre o inciso 8º do artigo 165 da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como o inciso do artigo 7º da Lei Federal número 4.320/64, da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, fica o Poder Executivo, compreendendo a administração direta e indireta, e também o Poder Legislativo, dentro do montante estabelecido em seus respectivos orçamentos, autorizados a abrir crédito suplementar até 20% do total de despesa fixado, efetuar remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programa para outra, de uma unidade orçamentária para outra, ou de um órgão para outro, desde que não inviabilize o projeto em andamento. Até 20% do total de despesa fixada por conta dos recursos provenientes de excesso de arrecadação, alternando-se no necessário programa, assim como criando elementos de despesa dentro de cada ação existente. Até 20% do total de despesa fixada por conta de recursos provenientes de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, alterando o necessário programa, assim como criando elementos de despesa dentro de cada ação existente. 2. Efetuar a redistribuição de parcelas das dotações de pessoal de uma unidade orçamentária para outra, quando consideradamente indispensável. A movimentação de pessoas dentro das tabelas ou quadros comuns às unidades interessadas nos termos do artigo 66, parágrafo único da Lei Federal número 4.320, de 1964. Inciso 1º. Os créditos adicionais suplementar não serão computados os limites previstos no inciso deste artigo quando destinado a influência nas dotações. 1. Pessoal, encargos. 2. Juros, amortização, demais encargos da dívida pública consolidada do município. 3. Contribuição de programa de formação de patrimônio de servidor público, PASEP. 4. Precatórias judiciais. 5. Despesa vinculada ao convênio firmado
com a União do Estado. 6. Repasse automático efetuados pelo governo federal e estadual para as áreas de saúde, educação, assistência social, programa de infraestrutura de transporte. 7. Despesa vinculada à Fundep, salário e educação. 8. Despesa vinculada à operação de crédito. Inciso 2º, aos responsáveis pelo orçamento de cada um dos órgãos e entidades serão permitidos: 1. O remanejamento dentro da mesma categoria econômica e de programação para o atendimento do objetivo da despesa. 2. A criação de novas rúbricas e consequente remanejamento dentro do da mesma função programática à categoria econômica, bem como suplementá-la se necessário para atendimento ao objetivo da despesa. Artigo 7º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operação de crédito nas espécies, limites e condições estabelecidas em resolução no Senado Federal e na legislação federal, pertinente especialmente na Lei Complementar Federal número 101 de 2000. Artigo 8º. A reserva do consignância será utilizado para atendimento de passivos, contingentes e outros riscos eventual fiscais imprevisto. Mais um momentinho, senhor presidente, estou terminando. Parágrafo único. Na hipótese de não vir a ser utilizado no todo ou em parte, a reserva de contingência poderá ser empregado na abertura de créditos adicionais autorizados na forma do artigo 42 da Lei Federal número 4.320, 1964. Artigo 9º. Em atendimento aos princípios da proteção integral, visão estratégica, participação social, transferência, integram esta lei juntamente com os demais anexos, os dados relativos ao orçamento, criação de adolescentes, a OCA. Artigo 10. Esta lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024. Gabinete do Prefeito, 29 de setembro de 2023. Prefeito Isaías José de Santana. Mensagem do Prefeito Isaías José de Santana. Tenho a honra de submeter à análise dessa Igreja Casa Legislativa o presente projeto de lei que dispõe sobre a lei orçamentária que estima as receitas e fixa as despesas do município de Jacareí para o exercício de 2024, o qual compreende os orçamentos à administração direta e indireta e ao Poder Legislativo de Jacareí. Esta propositura encontra fundamentada na Lei Orgânica do Município, artigo 165 da Carta Constitucional, observando também as diretrizes orçamentárias para o exercício 2024, fixadas na Lei Municipal 6.549 de 2023, bem como disposições constantes na Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, e da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, que fixa normas e finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, juntamente com o Plano Plurianual, PPA, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, a Lei de Orçamento Anual, LOA, integra o Regimento Integral Instituto para fins de planejamento das finanças municipal, execução das ações, programas e políticas públicas. Faz-se necessário ressaltar-se que este projeto de lei orçamentária anual considera o cenário de arrefecimento, arrecadação do município, visto que o Estado de São Paulo houve uma queda de arrecadação dos impostos sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS, em torno de 7,21%. CONTANS, Ministério da Fazenda, no primeiro semestre de 2023, quanto comparado ao primeiro semestre do ano anterior, tal fator tem afetado de forma expressiva o município, e uma vez que este repasse estadual representa cerca de 50% da arrecadação de Jacareí. Esse cenário reforçado por um contexto nacional, no qual a expectativa encontra-se ancorada em torno de um crescimento de produto interno bruto, o PIB, de 1,5% para 2024. Boletim de Focus de 15 de setembro de 2023 requer
do poder público uma postura de cautela. Dessa forma, a elaboração desta peça orçamentária teve como premissa de responsabilidade e eficiência nos gastos, de maneira a amenizar possíveis efeitos de lei, cenário econômico de incerteza para o exercício financeiro de 2024. Foi estimado receita para a administração direta e seus fundos especiais no valor de 1.332.549.640 reais. Referente à administração indireta, foi estimada um valor de 496.516.610 reais. Junto às duas, totaliza um montante de 1.829.606.350 reais. Em caso da relação das despesas para a administração direta e seus fundos especiais, foi estimado a quantia de 1.332.549.640 reais, e para a administração indireta o valor de 496.516.610 reais. Além disso, acrescenta-se as despesas da Câmara Municipal, estimado em R$ 30.199.000 reais. E as despesas serão realizadas na forma dos quadros analíticos da Lei número 4.320, de 17 de março de 1964, o atualizando-se a portaria número 42, de 14 de abril de 1990, do Ministério do Orçamento e Gestão, e pela portaria interministerial STN-UMF número 163, de 4 de maio de 2001, e suas alterações. Por fim, ressaltamos que esta proposta de lei orçamentária foi elaborada com estima observância aos princípios constitucionais da eficácia, da transparência, responsabilidade, legalidade e, acima de tudo, do atendimento ao interesse público, o qual a marca desta gestão. Por conta disso, destaca-se que o projeto está em consonância com a Agenda 2030, atingindo os segmentos Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Justificando neste termo, a fim de que a propositura possa alcançar plenamente os seus objetivos, encaminhamos o projeto de lei para apreciação e aprovação desta Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal de Jacareí, Isaías José de Santana. Nobres vereadores, já tem ciência da importância que é esse projeto. Não vou estender muito, até mesmo porque meu tempo já deu, e foram tantos números falados aqui, que a gente até se perde. Mas eu tenho certeza, havendo os questionamentos dos vereadores, mas que a gente sabe da importância de aprovar esse projeto, que é orçamento para o ano de 2024. Então, a gente deixa aí a critério dos nobres vereadores. O projeto continua em discussão. Quero cumprimentar a todos que nos acompanham de casa. Eu julgo que essa é a lei mais importante do município, porque se trata do orçamento da cidade, ou seja, estabelece aqui as receitas, despesas que a administração vai ter no próximo ano. E o valor aqui que está mencionado nesse orçamento equivale a R$ 1.859 bilhões. Poucas cidades no Brasil têm esse orçamento, não é? E Jacareí está inserida nesse rol, mas esse orçamento não tem se realizado. Olha só, para a gente ter uma ideia,
no ano passado, de 302 milhões de ICMS que estava previsto para arrecadar, até setembro desse ano, apenas 52% dessa receita foi realizada, ou seja, um pouquinho mais da metade que se arrecadou com o ICMS. O IPTU arrecadou 70% do que estava previsto. O IPVA, sim, quase 100% do que estava previsto. Mas não vem se realizando os investimentos na cidade, não é? Basta a gente andar pela cidade que a gente vai verificar que não existem obras financiadas com recursos próprios. Nós temos aqui uma estimativa, a terceira ponte é recurso do CAF, os investimentos que estão sendo feitos também na Avenida Humberto Alencar de Castelo Branco é investimento do CAF, são investimentos de empréstimo, do empréstimo que foi aprovado nessa casa e que até agora não se começou a pagar. Então cria-se uma expectativa muito grande no orçamento de 1 bilhão e 800 milhões, mas isso não vem acontecendo na prática. Está faltando, gente, para que a gente tenha uma ideia, remédios simples. A fila de cirurgia cada dia aumentando mais. E cadê o orçamento que nós prevemos no ano passado? Houve uma queda significativa de arrecadação. E agora, essa peça orçamentária que vem para a Câmara, para a gente votar, criar uma expectativa, né, na nossa cidade, e não se realizar. Então nós precisamos ter muita cautela a elaborar uma peça orçamentária. Ela precisa ser elaborada, votada aqui, mas na prática ela precisa ser realizada. O que eu tenho falado aqui há muito tempo, as obras que estão sendo feitas na cidade, não se trata de recurso próprio, se trata do empréstimo que foi aprovado aqui nessa casa e que ainda não começou a ser pago. Então, peraí, vai começar a ser pago em 2025. Em 2025, a contribuição do IPMJ vai aumentar. Será que nós vamos ter recurso suficiente para conseguir bancar essas parcelas de empréstimo, bancar esse aumento de contribuição do IPMJ e, ao mesmo tempo, continuar custeando os serviços básicos da cidade? Esses dias eu estava andando ali na região da Nova Aliança, do bairro que tem ali, impressionante como está sendo feito o tapa-buraco, de forma artesanal, pelos funcionários da prefeitura. Eu não sei qual técnica que estão utilizando, mas uma técnica muito precária em realizar o conserto dos buracos nas nossas vias. Então, quando a gente olha para a cidade, a gente vê que ela tem um patamar alto no orçamento. Mas quando a gente olha para os serviços e as obras da cidade, a gente olha com muita preocupação. Eu vou me manifestar na outra sessão também, mas aqui eu posso dizer que muitos projetos que foram prometidos ainda não saíram do papel. A exemplo do nosso pronto-socorro municipal, que todos nós aqui, não é, almejamos que nós precisamos de um pronto-socorro com uma maior estrutura na cidade de Jacareí, e não conseguimos fazer até hoje. Nós não temos um hospital municipal. A Santa Casa, que é o hospital que está sob intervenção, é de 1850, foi criado quando Jacareí tinha 10 mil habitantes. E se não fosse a Santa Casa que a prefeitura fez a intervenção, nós não tínhamos onde colocar os nossos pacientes, essa é a grande verdade, porque não temos ainda, em 2023, um pronto-socorro municipal e um hospital público. Então há muitas coisas que a cidade precisa e que não estão sendo contempladas no orçamento. Posso falar aqui também dos ônibus da nossa cidade, não é? Nós precisamos modernizar a frota. É preciso que a gente coloque o transporte de Jacareí na modernidade. Ônibus maiores, com ar-condicionado, redimensionamento das linhas urbanas.
novos ônibus que já vêm também com energia, que venham com energia elétrica, que são os ônibus elétricos. Jacareí precisa entrar na modernidade. As nossas cidades vizinhas já estão se modernizando, mas ainda a gente está com o transporte público que foi projetado há um bom tempo atrás e que não mais atende às necessidades dos passageiros. É terrível a pessoa ficar o dia inteiro no trabalho, ao voltar para casa, voltar no ônibus sem ar-condicionado, sem comodidade. Então, nós precisamos também destinar recursos para o transporte público, para que a gente possa modernizar e colocar o transporte público numa outra esfera, não é? Falo aqui também dos investimentos em infraestrutura. Muitos bairros que antes não tinha asfalto, foi feito o asfalto, mas agora já precisa fazer o recapeamento, porque não tem mais condição de fazer tapa-buraco nesses bairros. Quero aqui, por exemplo, pegar o exemplo do Parque Califórnia. O Parque Califórnia, as ruas estão todas ruins. É preciso fazer o recapeamento daquelas vias. Cidade de Salvador, a massa asfáltica em péssimas condições, é preciso fazer recapeamento. Igarapés, 1º de Maio, nas ruas mais antigas que foram feitas, é preciso fazer recapeamento. Nova Jacareí, Nova Esperança, Jardim Esperança, Jardim de Dia, Cidade Jardim, já não aguenta mais o asfalto, não aguenta mais o tapa-buraco, é preciso fazer recapeamento. Então há muita coisa para se fazer na nossa cidade, há muita coisa em infraestrutura, há muita coisa em saúde. Por exemplo, a UBS tão prometida do Jardim Flórida, da região ali para atender o Emílio, o Vilaíta, não saiu do papel. A UBS Central, que estava previsto para ser entregue em 2021, está lá fechada, não saiu do papel. A região do Jardim Califórnia e Parque Califórnia, do Jardim Marcondes, que aumentou muito, é uma região que se verticalizou, muitos prédios, e aí precisa ter uma UBS naquela região, e também não saiu do papel. Então eu quero dizer aqui, que a nossa cidade é uma cidade que possui muitos recursos, muitas empresas, uma arrecadação considerável, mas é preciso que a gente faça com que esse recurso chegue na ponta, não é? A gente pega, por exemplo, as obras que estão sendo executadas, a obra da terceira ponte está custando o dobro. A Humberto Alencar de Castelo Branco, que de 12 foi para 20 milhões. A obra de ligação do final da Davilino até a Dutra, quase que dobrou de preço. E quando uma obra dobra de preço, vai faltar recurso em outras áreas tão necessárias e que precisam de investimentos. Portanto, na outra sessão de Câmara, porque você que está nos assistindo, esse é um projeto de lei complementar, então ele exige 2 turnos de votação. Então a gente vota hoje, aprovando esse orçamento, porque eu não sou vereador de emperrar os investimentos da cidade. Eu acho que quando os investimentos vêm, nós temos que aprovar. Agora, isso não me retira o direito de a gente fiscalizar a execução desse orçamento. E o orçamento da cidade não tem sido executado a contento. Uma queda de arrecadação enorme. E agora nós estamos vendo aonde isso se reflete. Porque quando cai a arrecadação, quando os recursos não são aplicados da maneira correta, falta na ponta. Faltando medicamentos, a fila de cirurgia que não anda, ou anda muito devagar, o recapeamento que não sai. Você aí que mora no Califórnia, no Jardim Califórnia, no Parque Califórnia, sabe muito bem do que eu estou falando. Você que mora no Esperança, sabe das condições que estão o asfalto aí no bairro de vocês. No Nova Jacareí, não cabe mais tapa-buraco, tem que fazer um grande plano de recapeamento dessas vias. E o que eu estou falando aqui, você vive na sua realidade prática aí, não é? Ontem mesmo, tive aqui que orientar uma munícipe, vereador Sazaki, e é um remédio aí, a gente tem que falar,
a coisa certa aqui na tribuna, né? Não jogar informações que são incorretas. Mas ela, vereador, com uma grave dificuldade para respirar, não consegue mais subir uma escada, medicamento que custa R$6.000, na farmácia de alto custo que o Tarcísio prometeu abastecer. Faz 6 meses que essa mulher vai lá e não encontra medicamento, vereadores. Aí, nós temos que ingressar na Defensoria Pública, movimentar a máquina do Poder Judiciário para obrigar o Estado a fornecer o medicamento, não é? Agora, teve uma empresa lá em São Paulo que disse que tomou um prejuízo, uma concessionária, o governador já arrumou quase R$1 bilhão para fazer o aporte necessário. E as pessoas que estão morrendo por falta de medicamento de alto custo? E as pessoas que estão precisando de cirurgia na especialidade que também é do governo do estado e que não estão sendo realizadas? Aí é a demora, né? Aí não tem recurso, aí a saúde é sempre um saco sem fundo, não há recurso que aguente. Então o meu papel de vereador, meu papel de parlamentar é trazer essa tribuna aqui a voz da população. O que a população me cobra. E eu não tenho nenhum problema em fazer isso, não é? Porque quando somos eleitos para defender os anseios e interesses da população. E não agradar prefeito, agradar governador, agradar presidente, isso não é o meu papel aqui não. O meu papel é lutar pela população que me confiou os 4 anos de mandato. Então, se o governo federal errar, eu vou falar nessa tribuna, não tenha dúvida, não é? Mas eu tenho que fazer essa cobrança. Quero na próxima sessão falar mais sobre o orçamento municipal. Eu acho que nós temos aqui uma cidade que possui orçamento que poucas cidades nesse país têm, mas que a gente precisa racionalizar e aplicar da melhor forma esses recursos, para que eles possam chegar na ponta, desenvolver a nossa cidade de uma forma sustentável, adequada e eficaz. O meu voto aqui vai ser favorável. O projeto continua em discussão. Quero desejar uma ótima tarde a você, agradecer pela sua audiência, que nos acompanham na penúltima sessão de Câmara, 10 projetos sendo votados no dia de hoje. E eu considero que esse projeto é o principal projeto que nós votamos todos os anos. Porque se nós temos sonhos, independente da área, seja na área do esporte, da cultura, da assistência social, todos eles passam pela elaboração do plano de governo e depois a concretização através da lei orçamentária anual. No decorrer do ano, a gente vota uma outra peça orçamentária, que é a lei de diretrizes. Essa lei, ela dá um contorno daquilo que o prefeito almeja para o ano seguinte. Lembrando que essa lei que nós estamos aprovando é o orçamento de 2024. E lá no comecinho, na verdade, no primeiro ano, foi votado o plano plurianual. Ele tem validade por 3 anos de um mandato e 1 ano do mandato seguinte. Em 2025, o prefeito que entrar, ele já tem um esboço daquilo que foi desenhado com antecedência. Nós temos aqui um projeto extenso, como eu disse, muito importante. São 291 páginas, 291 páginas, ó, tá aqui. Eu, vereador Rodrigo Salomão e vereador Rogério Timóteo, ontem estivemos reunidos conversando sobre o orçamento municipal, porque nós temos que ter clareza daquilo que estão querendo fazer com a nossa cidade no ano que vem.
O legislador, ele tem essa responsabilidade de saber como que a cidade está caminhando. Então, eu quero de forma resumida falar para vocês, até porque a primeira votação, na semana que vem, será a segunda. Logo no começo, as folhas 6, a gente tem um resumo, tá? E eu vou falar os números de forma também arredondada. Administração direta, que está previsto para gasto no gabinete do prefeito, 2 milhões. Secretaria de Governo e Planejamento, 128 milhões. Secretaria de Administração e Recursos Humanos, 15 milhões. Procuradoria, 6 milhões. Secretaria de Mobilidade, 50 milhões. Secretaria de Meio Ambiente, 116 milhões. Esporte e Recreação, você que é do esporte, presta atenção, 8 milhões. Secretaria de Educação, 325 milhões. Assistência Social, 40 milhões. Infraestrutura, 80 milhões. Saúde, 370 milhões. Segurança, 30 milhões. Encargos gerais, 148 milhões. Secretaria de Finanças, 3 milhões. Desenvolvimento Econômico, 6 milhões. Comunicação e Direitos Humanos, 4 milhões e meio. Controladoria Unificada, 900 mil, 1 milhão. E da administração indireta, sai 250 milhões. 250 milhões para o SAI. Serviço de Regulação e Saneamento do SAI, está ligado ao saneamento básico, mais 1 milhão e meio. Fundação Cultural, 15 milhões. Fundação Prolar, menos que a metade, 7 milhões. Então, as pessoas não têm direito à moradia digna, mas a festa está aí. IPMJ, 220 milhões. Num total superior a 1 bilhão, vou repetir, 1 bilhão e 800 milhões. Um orçamento grandioso. Só que, o que está sendo executado disso? O que nós temos na prática que está mudando a sua vida? Não basta ter dinheiro, ele tem que ser bem aplicado. E eu falo com tranquilidade a respeito disso, até porque, aqui ainda falando do Dr. Rodrigo Salomão, do pastor Rogério Timóteo, nós três subimos nessa tribuna para falar de alguns gastos, e um deles já está na cabeça das pessoas, porque é algo visível, palpável, que é o viaduto que foi construído e até agora não inauguraram. Um viaduto que era para custar 1,5 milhão, já está na casa de 6 milhões e 400. Então gasta mal ou não gasta mal? Não vai passar nem caminhão, lá é um polo industrial, quer dizer, o escoamento de produtos não vai existir. Então construir um negócio para quê? Para inglês ver, para gastar o nosso dinheiro, gastar o dinheiro da população. E o prefeito, no dia de hoje, com todo o respeito que eu tenho ao excelentíssimo prefeito, nós tivemos num evento lá no Educamais Jacareí, um evento ligado à assistência social. E o prefeito, com muita clareza, ele falou da parte técnica da aplicação do recurso e de como um gestor se comporta com o orçamento público. Porque nós temos o poder vinculado e o discricionário. Eu vou explicar, uma palavra difícil, mas eu vou explicar esses dois. O que seria o vinculado? Aquilo que é obrigatório, que a legislação vincula, que você não tem como fugir. E aqui a gente fala de 15% para a saúde e de 25% para a educação. E um ponto positivo que eu vejo nesse orçamento é que o gasto com a saúde, até porque é o principal problema que nós temos, está superando 25%, sempre esteve na casa de 24%. Então, a educação está lá, 325 milhões.
A saúde já está na ordem de 370 milhões, porque precisa. A gente está vendo cirurgia eletiva, tudo em atraso. Medicação básica, faltando. Básica. É só visitar um posto de saúde. É só ir no Dr. Telmo para ver como está dificultoso. Eu não estou inventando nada. Você que está aí na sua casa, sentado acompanhando essa sessão, sabe que a gente está apontando as falhas que nós temos da atual administração, mas nós queremos corrigir. Mas tem que, do outro lado, tem que ter o bom senso e a boa vontade de fazer acontecer. Porque a caneta está lá. Mas eu quero dar continuidade. Você dá um... Pois não? Na verdade é o seguinte, né? Quando você fala em saúde, né? Tá? Você sabe que o município paga uma fortuna com medicamentos de alto custo, judicialmente, né? Isso porque o Estado não foca, não manda medicamento, aí falta, e as pessoas entram na justiça e acabam obrigando o município a pagar, né? Como é que fica essa situação, né? Vamos lá, é muito simples do cidadão comum compreender como que funciona a saúde pública. Ela é tripartite, ou seja, ela tem uma divisão de custeio da União, dos estados e dos municípios. Então, a gente tem que fazer essa divisão e o alto custo, o vereador está correto. Realmente tem uma grande parte que é responsabilidade do Estado. Hoje são 4 milhões aproximadamente de ações judiciais que o município tem que arcar. Só que a gente não pode pegar uma fotografia atual e descartar o passado, porque o passado é uma grande referência nossa. Quando você, né, para quem joga bola aí, você pega e chuta a bola assim com uma leve curva, você já sabe para onde que ela vai chegar. Ela vai fazer uma curva e lá na frente que ela vai chegar. A gente brinca também, a bola de neve é a mesmíssima coisa. Partido que o vereador Edgar Sazak faz parte hoje, que é o PSDB, há 30 anos esteve no governo do estado de São Paulo. 3 décadas, mandando aqui para a cidade de Jacareí 1,8. Eu não falei que a divisão é em 3? Mandando 1,8 para Jacareí. E agora, o Tarcísio, com menos de um ano, que já fez a adequação da tabela SUS paulista, que em 2024 a gente já vai ver, que está mandando Bom Prato Móvel para cá, que já está ampliando o recurso para merenda nas escolas, que está fazendo um excelente trabalho. Eu sou do Republicanos, o vereador Rogério Timóteo também, e agora jogar nas costas do governador aquilo que foi programado pelo governo do PSDB no ano passado, porque o orçamento, nós não combinamos aqui, nós não falamos que é de um ano para o ano seguinte, então o orçamento do ano que vem, 2024, é do governador Tarcísio, que a sua equipe competente está fazendo e elaborando, mas o desse ano é uma herança muito ruim. Por isso que teve essa mudança no governo do estado. Então a gente já percebe isso nitidamente pelo contato próximo que o Tarcísio está tendo. Inclusive eu quero aqui politizar um pouco, porque essa é uma casa política. A gente vê alguns atores que têm colado sua imagem com o Tarcísio. Não apoiaram, inclusive vereadores daqui, que são de partidos de direita, não apoiaram o Tarcísio, mas querem sair em foto com o Tarcísio. Votaram no Haddad e votaram no Lula, mas agora querem defender o governo do Tarcísio falando que apoiaram. Mentira, não caia nessa, não caia nesse golpe não. A gente tem que falar a verdade para as pessoas, tem que ser autêntico. Ó, votei no Haddad, votei no Lula, sem problema, nós estamos num campo democrático, mas daí para tirar foto com o governador quer. A hora que agrada, defende e tira foto. A hora que não convém, aí critica. Mas só que tecnicamente não tem como a gente fugir de uma discussão madura. O orçamento do governo do estado de São Paulo deste ano é um governo do PSDB do ano passado. Tudo que fizer de errado, o Tarcísio está corrigindo, está tendo o apoio da Lesp, né, que temos lá os nossos deputados estaduais, a gente já pede apoio de todos, mas vamos ser honestos, né? O chão que nós pisamos é aqui do município. E a gente tem que trazer essa discussão sem fugir desses 4 milhões que eu acho errado, mas passa por um pacto federativo que nós temos que ter. Só que é uma discussão em Brasília, no Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados e o Senado
tem que rever esse pacto federativo, porque os municípios têm uma absorção muito grande de gastos, uma responsabilidade absurda, mas com pouco apoio, Mas não vamos fugir da discussão, não. Com 1,8 bilhão, com o viaduto que nós temos lá, que não inaugurou. O doutor falou a respeito também da UPA, também não entregou. Um monte de coisa aí que o pessoal tem reclamado. A pavimentação dos bairros mais antigos, Jacareí tem mais de 150 bairros. Como que a gente chega para o pessoal aqui do Califórnia, né? Que é mais lá da região leste, pessoal do Esperança, da região oeste, aqui do Jardim São José, Jardim Paraíba, e fala para eles, olha, o recapeamento aí vai ficar para depois, porque agora a prioridade está sendo a cultura, 15 milhões para a cultura. Você do esporte, você que está querendo colocar seu filho numa escolinha, está sem professor lá na Educa Mais, olha, acha alguma coisa, junta um dinheirinho, paga no particular, porque não tem. 8.290.000 para o esporte, sendo que desses 8 milhões, mais de 5 milhões vai para a folha de pagamento. Vem falar para mim que está priorizando o esporte? Está aqui, gente, eu não estou inventando nada, está aqui. Tem que ter paciência, tem que ler, porque para entrar nessa casa aqui, tem que ter responsabilidade. Não dá para a gente fazer discussão política de forma rasa. De forma rasa, não dá para fazer discussão política. A gente tem que pensar na cidade para 10, 20, 30, 50 anos, para as futuras gerações. E não simplesmente para ganhar a eleição em 2024. Não é o caminho, porque a fatura chega. A fatura vai chegar. Espero que você tenha compreendido aqui a minha fala, algumas coisas que a gente sabe que são técnicas, mas na sessão da semana que vem voltarei, porque nós teremos a segunda votação. Muito obrigado pela sua atenção. O projeto continua em discussão. Olá, boa tarde a todos, boa tarde a você que nos assiste pela TV Câmara. Nós estamos agora na discussão do projeto da Lei Orçamentária Anual de 2024. Foi entregue para todos os vereadores o orçamento de todas as secretarias. Então, eu gostaria de começar a falar para você que o valor do orçamento total do nosso município é de R$ 1.859.265.350. Esse é o valor apresentado aqui no projeto que foi entregue a esta casa. Essa lei orçamentária, ela prevê os gastos que todas as secretarias terão a partir de 2024. E cada executivo que entra para administrar esta grande casa, que é o município de Jacareí, ele e o grupo definem as melhores ações. A gente percebe que o governo que está hoje atuando aqui na nossa cidade,
ele tem um grande interesse em levar melhorias para as pessoas que mais precisam. E muitas vezes fica no anonimato, porque é aquela questão, né? A comunicação muitas vezes não alcança o número necessário. Mas eu tenho certeza que você, que é do Jardim Luiza, você que é do Jardim do Marquês, você que é do Jardim São Luís, você que é do Nova Jacareí, você que é do Jardim Emília, você que é da Vila Ita, estamos passando por uma dificuldade grande aí no Vila Ita, né? Mas eles estão se esforçando para deixar tudo de melhor para as pessoas que estão realmente precisando do apoio da prefeitura. Quando nós falamos de asfalto, por exemplo, nós vamos lá para o Jardim Marquês. Quando a gestão entrou lá em 2017, existia uma pichação no muro, onde está o meu asfalto? Isso já vinha de lutas anteriores, lutas que nenhum prefeito quis assumir, porque a de responsabilidade não era do município, e sim do loteador. Porém, depois de várias audiências, de várias tratativas, o Isaías sim foi lá, o governo foi lá, discutiu e vamos fazer. Fizeram toda a parte de infraestrutura, drenagem, calçada, iluminação, asfalto, plantio de árvores, quadras, praças, deixando o bairro hoje muito valorizado. E tem 2 quadras hoje lá, 2 quarteirões gigantes, que estão lá, aguardando o loteador devolver o dinheiro que o prefeito investiu no bairro, porque não era de responsabilidade do município, e sim do loteador. Só que isso a mídia não conta, a mídia não fala. Então, a gente precisa colocar isso para que vocês entendam. Então, são decisões que são tomadas para as pessoas que mais precisam. E a gente precisa ter um cuidado com o dinheiro público, né? Eu sei, a gente está passando por dificuldades sim na saúde, mas não é só em Jacareí. Eu tenho acompanhado, junto com as vereadoras do Vale do Paraíba, e nós temos feito audiências em várias cidades, reuniões em várias cidades do Vale. A dificuldade é a mesma em todos os municípios. Por quê? Falta o repasse do governo federal e falta repasse do governo estadual. Eu sou usuária SUS e minhas filhas, por muitas vezes, precisaram de medicamentos que eram de alto custo. E por várias vezes eu chegava no alto custo e a medicação não estava lá. Então não é um problema de agora, é um problema que o Brasil precisa resolver. E que Jacareí está inserido nesse grande estado de São Paulo com as mesmas problemáticas, por falta de repasses para que nós possamos assumir com a saúde de assistência básica, que cabe ao município. Quando nós entramos aí na questão da saúde ainda, falando também sobre as altas complexidades, que são as cirurgias de alta complexidade, que são reprimidas pelo Estado, a gente vê o número de pessoas que vêm sofrendo. São cirurgias ortopédicas, são cirurgias bariátricas, são pessoas com problemas, que eu posso dizer, o problema oncológico, que é o que tem um pouco mais de assistência, porque a gente vê um esforço maior das pessoas, que é onde vem agredindo mais. Mas, quando o governo deixa de fazer o seu investimento na atenção básica, porque ele tem que suprir as outras necessidades, que cabe ao Estado e ao federal, falta medicamentos, faltam outras ações. Então, a gente vem se esforçando sim para dar o melhor, mas infelizmente está muito difícil, está muito difícil. Então não está sendo fácil fazer gestão com pouco dinheiro. Aliás, falando em pouco dinheiro, percebam, desde 2017, Jacareí não tem aumento do seu IPTU. Será que a gente está fazendo essa conta? E nós estamos conseguindo fazer a gestão do município da melhor maneira possível, com o que cabe de recursos. Percebam, são 7 anos sem aumentar o IPTU. Você já fez essa conta? Quantas coisas já teve aumento e o IPTU continua o mesmo? E outra, nós estamos fazendo aí 2021
21 e 22, diante da pandemia, foi feito também um programa, aprovado por nós vereadores, para que aquele que estivesse com atraso no seu IPTU pudesse regularizar com 100% tirado dos juros e multas. Ou, isso foi 90% na época ainda parcelado, esse último agora 100% tira dos juros e multas para você pagar à vista. É óbvio, quase ninguém consegue, poucas as pessoas que conseguem um pagamento à vista. Mas ele está dando 50% para você pagar o seu IPTU que está atrasado, para você parcelar em 12 vezes. E aí estendeu, acabamos de aprovar mais um projeto, estendendo até dia 15 de dezembro, para que você possa regularizar. Você percebe a sensibilidade que é e o movimento que se faz para cuidar bem de uma cidade? Eu queria colocar um pouquinho mais sobre as obras que têm acontecido. Vamos lá. Para se fazer essas grandes obras, precisa sim de um financiamento. Você compra uma casa à vista? Será que quantos brasileiros e quantos jacarienses conseguem comprar uma casa à vista? Ou um carro de 300 mil à vista? Gente, tem carro andando por aí, chiquérrimo, mas o porta-mala, como diz o ditado, está rebaixado, né? Porque o carnê está desse tamanho. Então, é a mesma coisa o município. Quando a gente adquire um bem, uma casa própria, por exemplo, são poucas as pessoas que conseguem pagar à vista. Muitas vezes os carnês estão imensos para que a gente possa pagar lá em 60 meses, em 100 meses. E é a mesma coisa quando a gente precisa de uma grande obra dentro do município. Para se fazer uma grande obra, como está acontecendo lá no Jardim Luiza, que mais de 100 casas, fora o prédio que tem lá, que é atingido pelas enchentes, se Deus quiser, isso vai acabar. Porque foi feito sim um financiamento para pagar essas obras. E também nós temos o pessoal lá do Jardim São Luís, que é Zona Oeste. Também um córrego onde uma chuva branda já enchia e já invadia a casa das pessoas. Então, esse financiamento também serve para pagar isso. E nós vamos falar de outras coisas também. Estivemos recentemente, porque agora aparece, como disse aí outros vereadores, aparece todos os pré-candidatos aí para fazer propaganda em cima de obras, né? Mas não sabe a luta que foi, eu pelo menos desde 2021, para que as obras realmente fossem tiradas do papel. E que as pessoas que sofrem com enchentes lá na rua Diogo Fontes, por exemplo, estão hoje entristecidas porque fizeram uma bagunça, realmente a obra causa bagunça. Mas pensem o que virá na valorização das casas que estão ali, por conta de um córrego que está sendo muito bem preparado para evitar as enchentes naquele local. Aí aparece um papagaio lá de plantão para dizer que olha como está, olha o buraco, olha como está aqui caindo tudo. Ah, meu filho, você devia ter ido lá antes, para falar com todos os moradores. Quem tem coragem, bate na casa dos moradores e chama para reunião. Quem tem coragem, pega o secretário e vai lá conversar, olhar no olho dos moradores e falar para ele que eles sofriam com a enchente e que em breve não terão mais esse problema, se Deus quiser. Percebam a necessidade de se fazer um empréstimo, um financiamento para salvar vidas, para cuidar de pessoas, porque é uma grande obra que está acontecendo, aliás, várias obras que estão acontecendo. Vamos falar ali da José Alencar, Castelo Branco. Fizemos a ponte, né? Foi feita a ponte Mário Covas, Avenida Mário Covas, que é um grande político que nós temos na história do Brasil. E fizeram sim uma alça de acesso. Aquela obra iniciou em meio à pandemia. Eu estive lá várias vezes, tem vários vídeos, se você olhar aí, fiscalizando aquela obra, indo em loco, subindo escadas, subindo montanhas de terra que foram para fazer o aterro do local, para que a ponte fosse construída. Sem contar as intervenções da CETESB, porque queriam um aumento da ponte.
Se aumenta a obra na sua casa, terá mais despesa ou não? Então, esse papo de que dobrou, já cansei, porque dobrou realmente. Nós estávamos em pandemia, nós estávamos com o preço do ferro altíssimo, mas a obra precisava ser concluída. E aí nós temos agora a José Alencar, que quem passa por lá percebe, vai ficar linda. Mas ao abrir tudo aquilo, uma terra mole, uma terra cheia de erosão, que precisa ser feito várias intervenções para que futuramente aquilo não desabe. Pode ter falhas? Sim. Como eu digo, a gente que é mãe, uma criança ela pode morrer no ventre, ela pode nascer e não sobreviver. Assim também é uma obra. Ela pode ser feita da melhor forma possível, mas ela pode também ter suas falhas e seus erros. Não estamos tirando disso. Eu quero dizer para vocês que talvez nós não somos os melhores, mas também nós não somos os piores. Enquanto legisladores desta casa, nós percorremos toda essa cidade fiscalizando, tomando conta sim do que é o dinheiro público. E se eu tenho orgulho de saber, é que o Tribunal de Contas tem dado sempre, tem aparecido lá, sabe aquele ícone verdinho? Quando você está on? Então digo assim, a prefeitura está on, porque nós estamos positivo. Há sim um apontamento do Tribunal de Contas para tudo que o município precisa prestar contas, mas são indicações, olha, corrija-se isso, corrija-se aquilo, mas não há fraude, não há corrupção, não tem ninguém nos jornais dizendo, olha, aconteceu isso, roubaram isso. Isso você não vai ver, eu espero, eu confio, isso você não vai ver. Então, eu só quero colocar isso para você, porque quando a gente vai reformar um banheiro, só para finalizar a minha fala, a gente vai arrumar a válvula, e às vezes precisa tirar a bacia, às vezes eu preciso, o Roninha pode dizer muito bem isso, a gente precisa trocar todo o encanamento, a gente precisa levar até a rua, então a gente está falando sobre isso, tá bom? De uma grande casa, e conte com essa vereadora, nós estaremos sim fiscalizando sempre, e levando para você o que é de melhor. Tá? Então estão acontecendo várias obras da nossa cidade e várias obras sim de um financiamento que foi feito que será pago a partir de 2025. Mas eu tenho muita honra de dizer que o Tribunal de Contas só para finalizar, fizeram sim os apontamentos que serão necessários às correções, mas a casa está on, Jacareí está on. E quero mandar um abraço para finalizar para Rosina do Contur. Que amor por Jacareí, foi contagiante a sua fala ontem, Rosina. Estou até agora emocionada com tudo aquilo que você apresentou, que a nossa cidade oferece para nós que não sabemos, muitos não sabem, e para os turistas que vêm para a nossa cidade. Parabéns, parabéns Jacareí pelo que você é. Eu tenho orgulho de ser de Jacareí, nascida, criada e criando os meus filhos aqui também. Parabéns a todos nós. O projeto continua em discussão. Boa tarde a todos, presidente Abner, nobres colegas vereadores e os munícipes que nos acompanham através da internet e da TV. Bom, nós estamos votando hoje em primeira votação a LOA, que é a Lei de Orçamento Anual, talvez uma das leis mais importantes que a gente vote aqui durante o ano, onde a gente está votando, colocando no papel aquilo que poderá ser executado aí no próximo ano. Mas como a gente bem sabe, né, Luiz Flávio, a LOA parece a Disney, né? Eu acho que
vendem muitos sonhos de algo que a grande maioria do que é previsto acaba não sendo aí realizado, ou por falta de competência na realização das obras, ou simplesmente porque o orçamento previsto ele não se concretiza. A gente vê aqui algumas distorções muito grandes e problemas que precisam ser enfrentados pela cidade. Quando você pega aqui o repasse ao Instituto do Servidor Municipal, instituto esse que foi saqueado por muitos anos aí pelos prefeitos que antecederam, a gente vê aí um aumento aí de mais de 30 milhões de repasse para o Instituto do Servidor. E alguém vai pagar essa conta. A gente vê agora, pastor, a dificuldade que está tendo o município para fechar suas contas. Tiveram que fazer contingenciamento até de cirurgia eletiva. Diminuíram aí, pararam o mês e agora 20% só das cirurgias eletivas estão sendo realizadas. E agora, Valmir, vão diminuir, a tendência é que se diminua a jornada de trabalho dos servidores para 6 horas e vão cortar, para poder cortar aí o ticket de alimentação aí. Ticket de alimentação é importante, que é muito importante e faz parte aí da subsistência de muitos servidores da cidade. Pode falar, pastor. Inclusive, doutor, fui procurado ontem para falar a esse respeito, porque reduzir a jornada de trabalho do servidor público e ainda tirar da sua mesa o ganha-pão, que é o tique refeição, porque reduzindo essa carga horária, eles não terão direito ao tique refeição. E muitos estão preocupados, porque é um complemento que eles têm do salário deles. Então, olha a preocupação desses servidores. É inadmissível se isso acontecer. A gente vai ter que reinventar o modelo de gestão dessa cidade. Nós vamos passar aqui, e eu já estou alertando há muito tempo. Então, depois, até quem nos assiste vai falar: o vereador não viu, não alertou. Nós estamos alertando. Nós passaremos por tempos de dificuldades. O político ele tem que vir aqui e falar a verdade para a população. Hoje, do que sobra do orçamento para ser investido, sobra cerca de 70 milhões por ano. Nós vamos começar a aumentar em 30 milhões o aumento do repasse ao Instituto dos Servidores. Está previsto na lei, e se não fizer, não vai receber os repasses estaduais nem federais. Vamos começar a pagar o CAF, 16 milhões por ano. Então, se antes, que já era ruim, sobrava 70, agora vai sobrar 20 e poucos milhões para tocar a cidade, tirando essas receitas. Todos que tem aqui, por isso que a gente tem que ser bem responsável quando a gente cria gastos, quando a gente cria cargos, porque isso está impactando no orçamento e na vida das pessoas. Vou dar um exemplo aqui da secretaria aqui, sempre eu bato nessa tecla, de igualdade racial, comunicação e igualdade racial, 5 milhões de orçamento previsto, Hernani. Tem até dinheiro, não gasta dinheiro, não quer gastar dinheiro no esporte, mas vai gastar dinheiro em audiobook. Pô, lê o livro. Audiobook, você já ouviu falar o que é audiobook, Valmir? Então, eu acho que são alguns gastos que eu, de verdade, acho supérfluo. Nós estamos discutindo aqui, vou falar do orçamento da saúde, 369 milhões de reais. É o que custa, é o que está provisionado para custar a saúde da nossa cidade. E sempre uma desculpinha. Porque a culpa é do governo do estado. Porque judicializa-se 4 milhões de medicação por ano. É muito, mas dentro de 369 milhões, nós não estamos falando aí nem de pouco mais aí de cerca de 1% do orçamento da saúde. Não tem médico no posto, não contrata um simples clínico geral, era a culpa do presidente que saiu. Faltou algumas medicações de alto custo, é culpa do governador que nem fez o orçamento do ano passado. Ele vai poder mexer no orçamento e está fazendo de saúde prioridade com a nova tabela SUS. E sabe o que é mais vergonhoso, Hernani?
O cara vem em Guararema, uma cidade do lado, uma cidade de 20 mil habitantes, para ver as obras de um hospital municipal. E está todo mundo que critica pendurado no pescoço do cara lá, que é do seu partido. E não estará com essas pessoas na eleição do ano que vem. Isso aqui eu posso falar publicamente. Então, é um jeito de enganar a população, de confundir a cabeça das pessoas, principalmente aquelas que não têm tanta maldade, eu vou usar essa palavra, e às vezes não entende esse jogo político, o teatro das tesouras que agora eles querem fazer. Mas hoje é apenas a primeira votação. Na próxima sessão nós iremos voltar a debater essa lei. Vou falar um pouquinho das emendas impositivas, um projeto aqui de minha autoria, do vereador Luiz Flávio, onde a gente pode emendar na LOA aquilo que a gente acha que é importante para a cidade, dentro de 1,2% da receita corrente líquida, dividida entre os vereadores, e 50% desse valor na área de saúde. E com 50% que sobra, a gente pode beneficiar diversas entidades aí assistenciais do nosso município. Então, a gente vai estar fechando esses números e até a sessão da semana que vem, nós vamos estar aí divulgando para onde nós mandaremos esses recursos. Então, fica aí, serei favorável à aprovação dessa lei, mas que a população ligue um sinal de alerta. Quero convocar o pessoal do esporte aqui, Dude, para que a gente faça uma emenda revendo esses valores. Fundação Cultural não pode ter o dobro de orçamento do esporte. Desculpa, mas cultura não é mais importante que esporte. Eu estou aqui para defender essa bandeira, e o que tira e o que muda a vida das pessoas, talvez o esporte seja muito mais importante do que fazer seminário lacrador na nossa cidade. O projeto continua em discussão. Esporte é saúde. Esporte reduz o gasto com a saúde. É conta mesmo. Nós vamos fazer uma figurinha sua. Valmir é contra o esporte. Prevenção é a melhor coisa que existe. Prevenção está dentro da saúde. É saúde. Para você ter saúde, você tem que... Não dá para você ter dinheiro sem você trabalhar. Não dá para você ter saúde sem você trabalhar. O esporte está dentro disso. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, solicito à primeira secretária que proceda à votação nominal do projeto na forma regimental. Como vota a vereadora Maria Amélia? Como é a primeira discussão, né, meu voto é favorável. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Favorável. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Favorável. Como vota o vereador Rogério Timóteo? Favorável. Como vota o vereador Roninha? Favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Meu voto é favorável. Como vota o vereador Dude? Favorável. Como vota o vereador Edgar Sazaki? Favorável. Como vota o vereador Hernani Barreto? Quero mais uma vez justificar o meu voto, até porque esse orçamento é feito pelo prefeito municipal e sua equipe, mas tem uma possibilidade de remanejamento para o exercício 2024, que dá pelo menos um alento de que a gente pode
planejar melhor e tratar algumas áreas com prioridade. Porque a gente vê que o esporte não está sendo prioritário, e assim como tantas outras, como habitação também. 7 milhões para habitação, você vai fazer o quê com 7 milhões? Então é vergonhoso, mas dentro da possibilidade do remanejamento, eu sou favorável e quero agradecer o seu Vanir, que estava aqui, morador do Jardim das Indústrias, que compartilhou comigo, que ficou 6 meses esperando uma medicação para a sua saúde mental. 6 meses. Então, seu Vanir, obrigado pela confiança no nosso trabalho. É isso que nós estamos fazendo aqui, dia a dia, buscando a melhoria para a nossa cidade. Sou favorável. Como voto, o vereador Luiz Flávio. Favorável. Primeira discussão do projeto de lei do Executivo número 18 de 2023, autoria prefeito municipal Isaías José de Santana, estima a receita e fixa a despesa do município de Jacareí para o exercício de 2024, projeto aprovado por unanimidade. Foram 12 votos favoráveis. Próximo projeto.